Hello guys, how are you? Hoje, nós vamos revisar um pouco o uso do verbo to be na forma afirmativa. Lembra, nós já falamos nas aulas anteriores sobre o verbo to be, né? É com o verbo que a gente usa para dizer que é ou está, né? O ser ou estar, o português. E que ele, na forma afirmativa, tem três, né? De conjugação. I am, is ou are. Nessa aula também a gente vai revisar como é que a gente usa esses verbos com os sujeitos, que pode ser um substantivo ou os pronomes pessoais, que a gente já viu também e na aula passada a gente falou sobre eles. Então vamos lá. Vocês têm na atividade de vocês o objetivo a usar o verbo to be na forma afirmativa, ou seja, para afirmar, né, alguma coisa. E no entendendo o assunto faz uma breve retomada do conteúdo. Então vocês podem estar lendo essa parte, eu vou complementar, tá? Vamos entender um pouquinho sobre o uso do verbo to be. Primeira coisa, é muito comum as pessoas confundirem os pronomes, aqui ó, os pronomes, que são esses aqui ó, I, you, he, she, it, we, you and they, com a forma de conjugação do verbo, né? Com o I am, o are ou is. São coisas diferentes, né? Que juntas formam uma frase. Então, como é que é uma frase usando o verbo to be? Geralmente, olha aqui embaixo, deixa eu afastar aqui, oh my gosh. Aqui, ó, sujeito, a gente vai usar o sujeito, aqui, sujeito. Esse sujeito pode ser um pronome ou um nome comum, o nome de uma pessoa, o nome de um objeto, por exemplo. Carlos is a teacher, né? Estou dizendo que Carlos é um professor. Eu estou usando o verbo to be is, no exemplo, certo? Mas eu não estou usando nenhum pronome. Eu usei como sujeito o substantivo próprio Carlos, certo? Se eu quisesse usar no lugar de Carlos um substantivo, se eu quisesse usar no lugar de Carlos um pronome, eu iria usar o quê? Ele, né? Carlos não é a mesma coisa que ele? Ele em inglês é he. Então seria a mesma coisa que dizer he is a teacher. Ele é um professor, certo? Eu vou estar usando o verbo to be de todo modo. Ou o sujeito sendo o substantivo Carlos, ou Maria, ou Brena, ou enfim, Brasil, computador, celular, enfim, qualquer substantivo como sujeito, ou se estivesse usando qualquer um dos pronomes pessoais que a gente viu na aula passada, I, you, he, she, it, we, you and they, ok? E a forma da frase na afirmativa, ela vai ficar sempre assim, ela vai vir com o sujeito, que eu já expliquei que pode ser substantivo ou pronome, depois vai vir o verbo, aí o verbo vai poder ser I am, are ou is, e aí é muito importante observar essa parte aqui, que é a parte da conjugação do verbo. Se eu estou usando como sujeito I, que sou eu, né? Eu só posso dizer eu sou ou eu estou se eu usar o I am, tá? Então, correto é dizer, como é que eu conjugo o verbo? I am a teacher, sou uma professora. I am Brena, eu sou Brena. Ou I am at home, eu estou em casa, certo? Então, se eu quero usar eu sou ou eu estou, a forma correta do verbo to be é I am. Eu vou usar o pronome I e o verbo to be I am, ok? A mesma coisa acontece, o I am eu só vou usar quando o sujeito for I, somente, certo? Quando for eu, o sujeito. Já se eu for usar o you, que é você, né? You are a student, você é um aluno.
ou você é uma aluna. Então, com you, com você, eu vou usar o verbo are, o verbo to be are. Eu não posso dizer you I am, por exemplo. Não, certo? Vou dizer you are. E aí vai servir para dizer que você é ou você está. Ok? You are a student. Você é um estudante. You are at home. Você está em casa. Ok? O are eu vou usar para tanto o you no singular quanto no plural, certo? Aqui os 3 pronomes do plural, que é we, nós, you, vocês, e they, eles ou elas. Então, se eu quero dizer que nós somos brasileiros, então eu vou usar we are Brazilian, sei? Nós somos brasileiros. Nós estamos no Brasil. We are in Brazil. Nós estamos no Brasil, ok? A mesma forma, eles são americanos. Então, they are American, né? Okay? They are American. They are American. Então, lembrar que para além do you, né? Esse daqui também eu vou usar. Oh my gosh. Também eu vou usar aqui o are, ok? Então, vou usar tanto para we, ok? Então, é isso. O is eu só vou usar quando o sujeito for ele ou ela. Então, o sujeito sendo ele ou ela, né? Eu vou usar is para conjugar. Então, he is a boy, she is a girl, it's an animal, ok? Então, foi ele ou ela, independente de ser uma pessoa ou um objeto, vai sempre ser usado com o is, é a forma do verbo a ser conjugado, ok? Então, sabendo conjugar o verbo to be, né, ó, preciso memorizar com que eu uso o que, tá? Não tem mágica, é memorização, é a prática de usar, fazer várias frases e repetir a frase, enfim. É uma questão de memorização e de prática de uso, tá bom? Então, a nossa atividade, ela é bem simples. Primeiro, vocês vão ligar aqui os pronomes, a forma que está aqui no... Os pronomes com as traduções, né? E vocês vão ligar. No número 2, vocês vão completar as frases. Observe, oh my gosh, observe que vocês têm na primeira a frase em inglês e aqui é como é a frase completa em português, a tradução da frase, tá bom? Mas vocês vão completar o que está faltando. Está faltando duas coisas para que as frases se completem, tá bom? Que é justamente o sujeito, ó, e o verbo. Aqui vocês vão ter só o complemento, ó. Vocês precisam colocar o sujeito correto e o verbo correto. E é isso que vocês vão fazer, tá bom? Vão completar com um pronome, ou um nome também, não tem problema. Mas como a gente está revisando os pronomes, eu coloquei aqui pronome. Mas se você usar um substantivo, não tem problema. Não vai tirar o... aqui, ó, porque vai ser exatamente os pronomes, tá bom? Eles são... Como é que é eles em inglês? Então, coloca eles em inglês. Qual desses aqui significa eles? Coloca eles. Com eles, no plural, eu vou usar I am, is ou are, né? Eu expliquei no exemplo do vídeo aqui na aula, estou explicando o que é are, tá bom? Então, com plural, foi plural, usa-se o verbo to be, are. E assim vocês vão fazendo até finalizar cada frase.
Lembre-se, no número 1, você vai apenas ligar o pronome em inglês com a tradução. E no número 2, vocês vão completar com o pronome, que é o sujeito, mais o verbo to be, com a conjugação correta do verbo to be, ok? Bye, bye!